Boa noite a todos. Vamos dar início à palestra de hoje. Eu vou ler a mensagem que está no livro Palavras de Luz, do dia 18 de novembro, que é retirada do livro Palavras de Emmanuel, capítulo 39. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Convidando todos nesse momento a fazermos a oração. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Divino Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos nessa casa tão amorosa que nos recebe, em nome dele, para aprendermos um pouco mais sobre o seu Evangelho de amor, que possamos absorver todo o conhecimento que será passado nessa noite e aplicarmos em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje, o tema será obediência, será apresentado pelo nosso irmão Davi e a fonte de consulta é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 1. Muito obrigado. Será que eu consigo falar? A saudade é grande. Caríssimos irmãos, muito boa noite. Nos abençoe Jesus, nosso modelo e guia, e que as luzes benéficas da vossa sabedoria, Mestre, nos iluminem no aprendizado desta noite. A Ana já falou do tema, obediência. Eu perguntei para o meu amigo Aurélio o que quer dizer a palavra obediência. E ele me falou que é substantivo feminino. Tudo bem, e aí? E daí? Ele falou, obediência é submissão à vontade de alguém. E nós, como espíritos encarnados ou reencarnados na Terra, nós devemos obediência às leis divinas, às leis de Deus. Obediência também quer dizer tendência para obedecer. O Espiritismo nos diz, nos ensina, nos explica que todos os espíritos, quando chegam na Terra, ele vem com tendências. A grande maioria vem com tendências não muito saudáveis. E para obedecer, cumprir, respeitar as leis de Deus, nós devemos ser obedientes para com seus desígnios. Diz também que obediência quer dizer costume de obedecer. Juntando tudo, colocando num liquidificador e batendo, nós vamos entender que obediência é simplesmente respeitar e cumprir as leis divinas.
como prosseguirmos nessa obediência? Eu me rotulei um contador de histórias. Eu vou contar uma história quase verídica, na minha época ainda da juventude. Eu conheci uma família, um pai, uma mãe, temente a Deus, cumpridores dos seus deveres para com as leis divinas. Tiveram 4 filhos. 3 acataram, obedeceram os conselhos e os ensinamentos dos pais. Um se tornou um filho rebelde. Não aceitou a educação que os pais deram. O pai sempre falava que para ser feliz nós devemos, é um dever nosso respeitar as leis divinas, ou seja, amar o próximo, perdoar aos inimigos. É difícil para aqueles que não têm tendência para ser obediente. Muito difícil. 3 dos filhos desses meus amigos seguiram os ensinamentos do pai, os conselhos, estudaram, evoluíram, progrediram. Um deles se formou médico, outro enfermeiro, e a filha pedagoga. A filha montou uma escola para as crianças que não tinham condições de ir até a cidade, porque eles moravam um pouco distante da cidade, e também não tinha condições de pagar uma escola. Essa filha montou essa escola e dava aula de graça para as crianças e aula de reforço para aqueles que estavam meio atrasadinhos nos finais de ano. Os 2 filhos que se dedicaram ao trabalho da saúde montaram um mini hospital, uma mini enfermaria também nesse vilarejo, e atendia as pessoas gratuitamente, inclusive com remédios. O outro ficou numa boa, como se diz aí no palavreado vulgar. Nada ocioso, nada de trabalhar, nada de cumprir com as obrigações, principalmente dali de onde ele vivia, do local, nada de respeitar os pais, muito menos as leis. E a gente vai percebendo que os 3 eram felizes. Os 3, como nos ensina a doutrina espírita, se elevaram, progrediram, moral e espiritualmente. O outro, não podemos dizer que ficou estacionado, mas ele aprendeu que para ser feliz precisa fazer os outros felizes. E ele nunca fez ninguém feliz. Só teve problemas, só trouxe problemas para os pais, para os irmãos. O resultado, para nós não interessa o que aconteceu, mas a gente sabe que o espírito que evolui já consegue ser puro de coração, como nos ensina Jesus.
No primeiro capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem as leis promulgadas por Moisés. Eu vou ler algumas para a gente se situar. Diz a lição das leis: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo. A grande maioria, muitas vezes, gosta de fazer uma fofoquinha, uma maledicência. Quando está no meio, num grupinho, e surge um assunto, olha, ele nunca ouviu falar daquilo. Falou, não, eu vi, está tudo certo, o cara não é bom mesmo. Violando as leis. Não cometerás adultério. O que mais a gente consegue ver no nosso tempo. Não furtarás, não cobiçarás coisas alheias, não desejar as coisas alheias. Quantos irmãozinhos nossos desavisados entram nas casas, ou não são abordados na rua e tomam posse dos nossos bens, principalmente celular, que eles adoram, né? É um filho obediente de Deus? Vão ser castigados por Deus? Não. Categoricamente não. Porque se os pais nossos aqui da terra, os humanos, dificilmente castigam o filho eternamente. Imagina Deus, que é todo poder e bondade, é todo misericórdia e justiça. Ele dá, sim, novas oportunidades para a gente reparar as nossas faltas, os nossos erros. Ah, mas eu conheço pessoas que desencarnaram e sempre cometendo as coisas erradas. Mas a próxima? Aí vem as expiações. Quantos nós já ouvimos dizer dos nossos irmãos aí que a vida está um inferno, o meu pai e a minha mãe são insuportáveis, o meu chefe, então, pelo amor de Deus, nada para ele está bom. Será que ele foi um bom filho? Será que ele foi um bom filho obediente, não só para os pais, como para as leis divinas? É caso para se pensar. Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas não são felizes? Porque não conseguem ser obedientes às leis divinas. Não conseguem amar ao próximo como a ele mesmo. O que Jesus fala na questão da lei do amor? Fazei aos outros aquilo que a vós gostarias que fizessem. O filho obediente faz. O filho obediente não deixa os pais no final da vida num asilo, numa casa de repouso, mesmo doentes. E tem aqueles filhos obedientes que a gente conhece, que deixa do emprego para cuidar dos pais. Tem esses, os filhos obedientes. E tem aqueles que são rebeldes, assim como são rebeldes com as leis divinas. Obediência e resignação. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler só para a gente se situar, que coisa importante. Instruções dos Espíritos. Capítulo 9, olha o título:
Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Um filho desobediente consegue ser manso? Consegue ser pacífico? Aquele filho do meu amigo lá, não conseguia fazer isso. Aonde ele chegava, era uma desordem total. Não era um filho obediente, não foi um filho obediente, não, mesmo com os pais e principalmente com as leis divinas. Ele avançava o farol vermelho, batia o carro, machucava alguém que não tinha nada a ver com aquilo, dava um problema muito sério para os pais. E os outros não, os outros davam felicidade para os pais, de ajudar aqueles que necessitavam, que precisavam de ajuda. Instruções dos Espíritos desse capítulo, uma mensagem de um dos espíritos da equipe do Espírito da Verdade, que auxiliou Kardec na codificação da doutrina espírita. Neste caso, mensagem enviada a Paris, em Paris, em 1863. Olha que coisa interessante que ele fala aqui. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. E ele continua: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Se nós ainda não colocamos os nossos pés na estrada que leva ao local que nos deixa com o coração puro, ou puro de coração, nós não vamos ter condições de ser obedientes. A partir do momento que nós começarmos a pensar, nós vamos modificando as nossas maneiras de agir em relação ao próximo. Nós vamos perguntando para nós mesmos: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou quando sair daqui? E aí os ensinamentos de Jesus diz nítido e claramente para todos nós que temos olhos de ver e ouvidos de ouvir: é só amar o próximo, é só praticar a caridade. É simples, é fácil, mas nós encontramos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque nós viemos com tendências egoísticas e os nossos corações estão impregnados de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Quantos irmãozinhos nossos não têm coragem de apertar a mão ou de dar um abraço a um mendigo que está na rua? Nós vemos muitos irmãozinhos nossos que fazem uma distinção com os nossos irmãos funcionários da limpeza pública. Eu estava contando uma história desse tipo para a minha netinha, ela falou para mim: o que é, avô? Funcionário da limpeza pública. Aí eu fui obrigado a dizer para ela no termo vulgar, né? Aí ela falou: nossa. Eu falei: é isso daí, são irmãos nossos, são criaturas de Deus. Se nós não somos obedientes com as leis, respeitando o nosso próximo, fazendo aos outros aquilo que a nós gostaríamos que fizessem, nós não estamos cumprindo as leis. Nós continuamos sendo os filhos rebeldes, desobedientes,
desde o momento em que aqui chegamos. Por mais que os nossos pais nos ensinassem, nós continuamos ainda, porque nós não conseguimos modificar as nossas maneiras de pensar e de agir. Se eu for obediente, a doutrina nos diz o lugar para onde nós vamos. Não precisa eu ficar preocupado para onde eu vou quando eu sair daqui. Se eu for obediente com as divinas leis, acatar os ensinamentos dos nossos pais, nós vamos conseguir entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos educando para se tornar um verdadeiro homem de bem, diz o Evangelho de Jesus. Que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre os deveres, cumpre as leis, ama o seu próximo como a si mesmo. É o filho obediente. Quanto tempo nós temos? Mais 10 minutos. Quanto? Mais 10 minutos. 10 minutos? Não, 10 minutos dá para fazer um congresso. E nós vamos percebendo que aqueles que cumprem, os filhos obedientes, cumprem os ensinamentos que os pais estão dando, são filhos felizes. Quando eles precisam desse pai terreno, o pai ajuda. Quantos pais a gente já não ouviu a conversa quando o filho casa, vai embora de casa? Quantos pais falam: filho, a porta da sua casa é essa daqui, quando você quiser voltar, ela está aberta. E quantos pais que desejam que os filhos nunca mais apareçam na frente dele, por ser um filho desobediente? É comum isso, nós vemos isso na Terra, principalmente na nossa época, que nós temos os nossos irmãozinhos que gostam de levar vantagem em tudo. Não importa, passando por cima, nem que seja de quem que for. Certa feita, em conversa, quando eu ainda estava na ativa trabalhando, tinha um amigo nosso do serviço, que ele falava muito: eu vou criar os meus filhos totalmente diferentes do que os meus pais me criaram. Meu pai era muito enérgico, muito duro. A minha mãe era isso, era aquilo. Então, eu vou criar os meus filhos diferentes como meus pais me criaram. Ele, até onde a gente conheceu, era um cumpridor dos seus deveres, trabalhador, pagava suas contas direitinho. Dos 3 filhos que ele teve, nenhum fizeram isso, porque ele criou de forma diferente. Ele não aceitou a disciplina dos pais. O que a gente precisa, deve entender, que a disciplina dos nossos pais é para a gente seguir. Porque o Emmanuel, ele diz, no livro Religião dos Espíritos, ele diz que o primeiro, ou os primeiros mentores do Espírito encarnado na Terra são os pais. Mesmo que eles não sejam pessoas indicadas para ser o mentor, mas os pais procuram fazer para os filhos o melhor possível. Agora imaginemos Deus, quando nós descumprimos as suas leis. Deus castiga? Não. Ele nos dá novas oportunidades para reparar
as nossas faltas, numa nova reencarnação, aí vem as provas difíceis. Se nós formos maus filhos, obviamente vamos encontrar pais que também não são tão agradáveis assim. Se nós descumprirmos as nossas leis em fazer aos outros aquilo que a nós gostaríamos que fizessem, quando eles precisarem de alguma ajuda, não vai encontrar com ninguém. Quantas pessoas saem nas ruas, veem os nossos irmãos mais necessitados, me arrumam um trocado? Não tenho. Ele tem. Já mentiu. Se ele mentiu, descumpriu eles. Então, não é, por isso que eu falei, não é difícil cumprir as leis, praticar a caridade. É só querer. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente cria recursos, meios, condições. Mas quando a gente não quer, a primeira coisa que parece é uma desculpa esfarrapada. Eu não tenho, e tenho. Eu tenho um amigo, lá na 3 de outubro, ele falou que uma vez ele saiu ali da 3 de outubro, logo na esquina, ele estava aguardando o semáforo abrir, e chegou uma pessoa e pediu para ele, que a pessoa morava lá em Taipas, não sei aonde, e ele veio procurar um emprego, não achou, não conseguiu e tal, e não tinha dinheiro para voltar. Ele queria uma passagem de ônibus. Naquela época era R$4 e algumas coisas. E ele falou, não tenho. Ele falou, fiquei meio preocupado, porque a gente não conhece para nada. Quem conhece, se me pedir, você dá, não dá? Você sabe da situação deles. É quem não conhece que você tem que ajudar. Você vai dar, no Evangelho diz, vai dar o banquete para quem você sabe que vai dar uma churrascada para você depois, no dia seguinte? Não. Por isso que fica meio complicado a gente fazer aos outros aquilo que a gente gostaríamos que fizesse. Mas continuando no assunto do meu amigo, que falou que não tinha, aí ele desceu, para ele descer até o Ecoluto para tomar o ônibus, no cruzamento com a rua Fausto, ou Faustolo, como queira, ela encontrou com uma senhora, não estava muito bem vestida, e com uma criança, uma menina, e pediu para ele, ela falou que estava com muita fome. E aquilo tocou o coração dele. Ele pegou, deu os R$4 da passagem do rapaz e mais R$4 para a mulher, que era o que ele achava que era o justo. Por ele ter falhado a primeira vez, ele pagou dobrado. Filho obediente. E por falar em filho obediente, um filho obediente é um bom filho. Um aluno obediente é um bom aluno. Um funcionário obediente é um bom funcionário. Uma criatura de Deus obediente é um espírito evoluído. É um espírito puro de coração. É um espírito que está se esforçando para ser um verdadeiro homem de bem. E aí eu vou citar dois. Um, no início, era cumpridor dos seus deveres e das leis, e onde ele entendia que era verdade. Mas aí, numa viagem a Damasco, ele teve um problema muito sério. Quer dizer, ele teve uma solução muito séria na vida dele.
e ele sentiu a presença do Mestre. E aquela energia do Cristo, aquela luz de Jesus, o cegou. E ele teve um mal-estar. Tanto é que ele caiu na montanha. E naquele torpor, ele não conseguia enxergar mais nada, ele ouviu a voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, como um bom filho de Deus, ele perguntou para Jesus: o que queres que eu faça? Vou citar mais um. Hipólito Lyon de Nizar, nosso querido Allan Kardec, naquele movimento que ele se interessou, um dos espíritos da equipe do Espírito da Verdade, que conversava com ele, elaborando como fazer, como realizar, como construir aquela obra, ele sentiu uma fraqueza e perguntou para o Espírito da Verdade: se eu não fazer? O Espírito da Verdade respondeu: outro fará. Ele assumiu a responsabilidade e falou: não, se eu estou aqui, sou eu que vou fazer. E está aí, essa bendita doutrina espírita que faz a gente entender de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vamos. O próprio Cristo, lá no madeiro, ele como homem sentiu todas as dores possíveis que qualquer um de nós desencarnava antes de chegar na cruz, dos açoites que ele tomou. Ele falou, ele pediu para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele caiu em si no mesmo segundo, naquela fração de segundo. Ele falou: Pai, se para isso eu vim, que seja feita a vossa vontade. Vamos pedir essa força, essa energia do Cristo, e pedindo a Ele que seja conosco nesta noite, e ao despertarmos na manhã seguinte, que nós possamos estar com Ele, tanto quanto Ele está conosco. Muita paz a todos. Nesse momento, acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo novamente pela oportunidade de estarmos aqui, pelos ensinamentos que foram passados, que possamos aplicar no nosso dia a dia todos os ensinamentos de Cristo. Vamos pedir para que Jesus esteja sempre presente no nosso lar, nas nossas atitudes, em cada palavra dita, para que Ele possa sempre ser nosso modelo e guia. Vamos nesse momento elevar nosso pensamento até o nosso lar, pedindo para que os amigos espirituais possam abençoá-lo, trazendo a energia necessária para a nossa semana, para o nosso refazimento. Gostaria de encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu,
feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,